presente nos Estados Unidos há mais de 15 anos. Né? Na costa oeste americana, em São Francisco, nós estamos há pouco mais aí de... Nós estamos há pouco mais de 5 anos, né? 6 anos mais ou menos. E os últimos 2 anos nós permanecemos fechados em razão da pandemia, ou seja, o escritório reabriu novamente aqui na região 1º de maio desse ano. Né? Isso é algo muito recente ainda, de modo que praticamente tudo que a gente vinha fazendo aqui no contexto da região nos últimos anos acabou sendo descontinuado. Então a gente está nessa etapa aí de reconstrução estratégica de toda a ação do governo brasileiro e da Apex Brasil para a região. Né? Está automático aqui. Por quê? Perfeito. Bom, meu nome é Manuel Figueira. Assumi o posto aí de manager do escritório de São Francisco há pouco mais de 4 meses, né, junto com a abertura. Ontem nós tivemos aqui um grupo grande também de empresários aí do Nordeste, 25 empresários, uma prestação muito semelhante. Né? Na semana que vem, outro grupo do Rio Grande do Sul, Sicredi, 26 empresários, vai estar aqui também numa missão imersiva muito focada no segmento financeiro. Ou seja, a região funciona muito como um polo aí, de atratividade para empresas que buscam um pouquinho da imersão no Vale do Silício e para empresas que buscam aí captar novas tecnologias para diversos segmentos. Né? Essa é a razão de nós termos o escritório na região. Né? A Fabíola já conhecia o Juarez, que era o nosso antigo gestor, ele está de volta. Ele está aqui? Não, ele está de volta ao Brasil. Brasileiro. Hoje ele está gerenciando uma área de inovação na agência, né? Aproveitando a experiência que ele adquiriu na região para fazer esse trabalho local. Né? Nos Estados Unidos nós temos 2 bases, né? Uma base em Miami, que é a nossa sede local, e a nossa base em São Francisco. Né? A Apex Brasil, aí, como vocês sabem, tem 25 anos de existência. Nós somos nós somos oriundos do Sebrae originalmente, né? Então existe uma área internacional do Sebrae que acabou tomando proporções grandes e se tornou a agência. Né? E uma coisa interessante, né? Nós somos uma instituição público-privada, ou seja, nossos recursos têm uma origem pública, né? Embora nós sejamos uma organização de direito privado. De modo que qualquer empresário brasileiro, qualquer empresa brasileira que tenha interesse em acessar os nossos serviços tem todo o direito constitucional de fazê-lo. Né? Ou seja, nossos serviços tendem a ser gratuitos, em sua maioria, estão disponíveis a qualquer empresa que pretenda internacionalizar os seus produtos ou serviços. Tá? O que nós fazemos basicamente enquanto agência, o nosso mandato institucional é trabalhar com 3 verticais de atuação bem claras. Né? Acho que vocês já viram essa apresentação lá em Miami, né? Eu estou passando aqui rápido porque eu não queria tomar muito tempo de vocês com algo que vocês já viram, tá? Mas o que a agência faz, basicamente, tanto no exterior quanto no Brasil, é trabalhar com essas áreas de atuação. Né? Inteligência de mercado, ou seja, estudos personalizados de mercado para empresas que queiram acessar diferentes segmentos, diferentes países, diferentes economias. Né? Qualificação para negócios nacionais, aí muito focado no PIEX, Programa de Qualificação para Exportação, preparação para o movimento de internacionalização, promoção de negócios, que eu diria que seria a vertical mais conhecida, mais famosa, né, que é o que as feiras, as rodadas de negócios, eventos que nós promovemos no exterior. Né. Hoje, ano passado, aliás, foi um ano de retomada e ainda assim nós promovemos talvez 800 eventos internacionais, ou seja, praticamente tudo que existe de promoção comercial brasileira no mundo tem por detrás aí a atuação da agência. Né. Expansão internacional, que é onde os escritórios estão, né, ou seja, empresas que queiram atuar internacionalmente, que queiram expandir suas operações no exterior, que queiram instalar-se localmente, por exemplo, da One Skin, que vocês vão visitar logo mais, né? Podem se utilizar dos nossos escritórios para fazer esse movimento. Né?
Os escritórios têm essa função de atuar no soft landing, na facilitação da instalação local dessas empresas, né? A atração de investimento estrangeiro é um outro foco importante da nossa atuação, né? Então nós temos uma área dedicada aí, tanto na facilitação quanto na identificação, na regimentação, na promoção do Brasil enquanto destino de investimento no exterior. E por fim a área de imagem, o reposicionamento brasileiro aí, em diversas frentes de atuação, hoje muito focada, por exemplo, no contexto do agronegócio, né? E a percepção internacional de como o agronegócio tem sido afetado aí pela reverberação negativa, muitas vezes negativa na mídia de alguns sintomas do Brasil. Então a gente tem trabalhado muito nisso para tentar mudar esse cenário e facilitar aí as trocas comerciais brasileiras com o mundo, né? Mas só a título de comparação, em 2021 a agência apoiou cerca de 129 bilhões do total exportado pelo Brasil, ou seja, 46% de tudo que o Brasil exporta foi feito por empresas apoiadas pela agência, né? Então, ano passado nós exportamos algo em torno de 280 bilhões de dólares, né? Esse ano vamos bater um novo recorde, né? Tanto no que tange ao volume exportado quanto ao superávit comercial brasileiro, né? E nós apoiamos no último ano aí cerca de 15 mil empresas, né? É um número relativamente considerável, mas ainda assim pequeno quando comparado ao total aí do número de empresas no segmento brasileiro, no mercado brasileiro como um todo. A gente tem mais de 1 milhão de CNPJs no Brasil e, de fato, a gente aposta 15 mil empresas exportadoras do universo, aí, talvez de 20 mil empresas que exportam no país, né? Só para aqui um panorama rápido da nossa presença no exterior e no mundo, né? Nós estamos presentes em 9 países, né, com escritórios nas principais economias globais, né? E aí, a exceção da Oceania e Antártida, né, em todos os continentes, né? No Brasil nós temos 5 escritórios, contando com a nossa sede em Brasília, um escritório em cada uma das regiões brasileiras, que pretende aí apoiar localmente as empresas interessadas no processo de internacionalização, né? Se vocês tiverem uma pergunta, por favor, façam, tá? Eu gostaria, só para a gente não mudar assunto, se você me permite, você falando um pouquinho dessa questão de comentários negativos. Sim, sim. Eu poderia fazer com o que mais chega aqui, assim, um dos temas mais relevantes no contexto da consultoria atualmente, por exemplo, é a sustentabilidade, né? Então, sustentabilidade, exato. Então, quando você fala, por exemplo, veículos elétricos, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguns automóveis aqui autônomos, né? São diretrizes do governo da Califórnia, o tema de recursos hídricos, por exemplo. Vocês vão passar hoje, esse início da semana, por exemplo, fez 40 graus, 43 graus. A temperatura mais alta já registrada na Califórnia, né? Em algumas cidades fez 46 graus, né? E é algo muito pouco usual para o... Quando foi isso? Segunda agora, né? Eu acho que nós estamos nisso ainda, tá? Eu acho que hoje eu recebi um alerta no meu celular dizendo que a temperatura deve atingir 40 graus, né? Hoje, né? Ontem estava bem quente também, na terça-feira dispensável, inclusive... Está dizendo aqui de 22 graus. Deixa eu ver aqui. não foi uma data de calor, Hoje eu recebi ainda uma notícia, deixa eu só checar qual que era o teor aqui. É no estado, né? É no estado, é uma onda de calor no estado, né? Na terça-feira foi o pico, né? Ó, calor extremo na Califórnia, né? Mas é uma coisa que acontece todos os anos, né? A gente vê, por exemplo, os incêndios florestais, né? Que assolam o país, enfim, assolam a região. Então é uma temática que tem sido fortemente trabalhada pelo governo local. Então a gente vê, por exemplo, até a questão de regulação, né? A gente trata, por exemplo, da direção de recursos hídricos, gestão de resíduos, uso de solo. A Califórnia deve ter provavelmente uma das leis mais vanguardistas, talvez, né? Mas mais rígidas também no contexto global, né? E isso é um fator limitante para muitas empresas. Prova disso é que grandes corporações, por exemplo, estão saindo da Califórnia buscando maiores facilidades, tanto no que tange aí a trabalhistas, né? A otimizar, a cortar custos mediante
a diminuição dos custos de recursos humanos, né, quanto flexibilidade se tende aí a lei aplicar a sustentabilidade. Né. E a gente fala de grandes nomes, por exemplo, como o mais conhecido Tesla, né, que saiu recentemente, né, mas Oracle já saiu já, o Hewlett Packard saiu ano passado. Esse ano, por exemplo, a Salesforce vai entregar uma das torres que tem aqui, ela tem 6 prédios aqui gigantes, né? O maior prédio da cidade é deles, né? Qual? Salesforce vai entregar a parte, mas também soma, né? Não vai ser da cidade, mas se soma aí o fato de ter um modelo híbrido de trabalho também, né? Que impacta seriamente os negócios locais. Então hoje, por exemplo, nós temos aqui 46% dos imóveis comerciais vazios. E aqui mesmo você vai ver, aqui andando no WeWork, né, a diminuição considerável de escritórios ocupados, né? É um reflexo aí do modelo híbrido de trabalho, da pandemia, das novas formas aí de operação, né? Mas aí, por exemplo, esse ano ainda nós tivemos outros anúncios, né? O Yelp deve sair também da Califórnia, né? Ou pelo menos entregar parte da operação local que ele tem, né? Airbnb também anunciou também que vai entregar a parte dos escritórios que tem aqui na Market. O Uber também vai fazer alguns movimentos, ou seja, são muitas empresas que estão buscando maiores facilidades logísticas de operação, muito aí no Texas, Austin, funcionando Miami, né? Funcionando novos polos aí tecnológicos para a região. Ainda assim, né, apesar de tudo isso, grandes corporações se manterão na cidade, né? A gente está falando no estado, na região como um todo. A Amazon permanece aí, o PIB da Amazon vai ser maior que o valor de mercado da Amazon vai ser maior que o PIB brasileiro, provavelmente, né? Microsoft, Apple e outras permanecem na região. Né? Ainda assim é uma região muito dinâmica, né? Se a gente pensa, por exemplo, que inovação caminha junto com conhecimento, né? 32 das maiores universidades do mundo aí estão localizadas na Bay Area, né? Ou seja, continuará a ser um polo de conhecimento e de tendência a longo prazo, né? Nós temos em São Francisco, por exemplo, o maior número de pós-graduados por metro quadrado nos Estados Unidos, né? 32% de todo o capital de risco do país permanece aqui na região, ou seja, grande parte do investimento continua aqui, apesar dessas mudanças, né? E se a gente fala, por exemplo, uma comparação com Nova York, que é o grande centro financeiro global, né? Representa aí pouco mais de 10% do capital de risco dos Estados Unidos, né? Ou seja, a gente tem aqui 32% ainda, é algo significativo, ou seja, ainda que nós tenhamos esse movimento aí de retirada, a região vai continuar sendo um relevante polo de inovação, de atração de conhecimento, né? Mas sim, o tema de sustentabilidade é algo muito, muito significativo e é algo que a gente tem trabalhado fortemente enquanto Brasil, enquanto governo, né? Para desmitificar uma ideia equivocada que se tem de agronegócio brasileiro, por exemplo, né? Então, agora no mês de dezembro, nós teremos 2 edições do AgriTalks, né? O AgriTalks é o que? Um evento de conteúdo, de um seminário de apresentação de tecnologia aplicada ao agronegócio, tecnologia brasileira, né? Que se destina justamente a sensibilizar governos locais e compradores e investidores locais em relação ao ecossistema brasileiro do agronegócio. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Brasil, a gente tem aí talvez 60% da nossa mata original preservada, né? Então é um dado que a gente precisa apresentar e trabalhar de alguma forma junto aos clientes locais, né? Tá? Califórnia, aqui, falando um pouquinho, por que nós estamos presentes aqui, né? Então, além de tudo isso que eu já falei, né, a gente tem aí o estado mais populoso, se fosse um país, seria a 5ª maior economia do mundo, né? O maior PIB per capita aí dos Estados Unidos, né? Dados de 2021 aí. Mas é o maior destino de exportações brasileiras em 2021, então a gente exportou algo em torno de 4,6 bilhões, né? Uma das portas mais diversificadas do estado, de todo o país, né? Possui uma das indústrias mais relevantes aí dos Estados Unidos. A gente pensa assim, por exemplo, a North Bay Area, que o dado azul ali é o 4º maior produtor de vinhos do mundo, né? Vocês vão para Napa também algum dia, né? No fim de semana, talvez. Talvez, né? Talvez, É o 4º maior produtor de vinhos do mundo, é a maior indústria de tecnologia ainda, né? Indústria inovadora. Uma coisa interessante, né? A gente fala, por exemplo, o mundo teve ano passado algo em torno de 20, 30 e 42, se não me engano, novos unicórnios, né? 19 nasceram aqui, né? Então, é uma região. 42. Quase 50%. Quase 50% nasceram na região. Então, isso
isso exemplifica o dinamismo ainda crescente, apesar de todas as dificuldades latentes, né? Então a gente tem uma indústria de agronegócio muito relevante, o Central Valley, aí, Fresno e circunvizinhanças. Aí. É o maior produtor de leite, é o maior produtor de frutas, é o maior produtor de hortifrutigranjeiros, é o maior produtor de flores, é o maior produtor de castanhas de todos os Estados Unidos, né? A gente tem a maior indústria de defesa naval dos Estados Unidos aí na região de San Diego, uma das principais indústrias de biotecnologia, de saúde na região de San Diego ali, né? 56% de todo o comércio americano passa pelos portos da Bay Area, né? Ou seja, é um comércio que mobiliza e movimenta quase 700 mil empresas nos Estados Unidos. Claro, muito em função da proximidade com a Ásia, com a China e tudo mais, né? Mas que nós, enquanto brasileiros, temos uma dificuldade de acessar, porque não temos conexões diretas entre o Brasil, marítimas, tá? Entre o Brasil, nem aéreas, na verdade, hoje, né? Entre o Brasil e a Califórnia, né? Mas é um mercado extremamente dinâmico e interessante que a gente pode explorar de diversas formas possíveis, né? Quando a gente fala de exportação brasileira, né? No contexto da região, nós temos aí em 2021 um valor exportado aí de 4,6 bilhões, né? Algo muito considerável, né, quando comparado com os demais estados, né? Segundo o terceiro local, por exemplo, bem atrás, né? Claro, são pautas muito concentradas aqui em petróleo, nos três principais destinos, pelo menos, né? A gente tem um fluxo intrafirma aí muito grande para refino de petróleo em função da própria característica produtiva nacional brasileira, né? Mas o que salta aos olhos, de fato, é que o superávit que o Brasil tem com a Califórnia, né? A gente tem um superávit de 3 bilhões, enquanto os demais estados, o segundo e terceiro colocado, que é a Flórida e o Texas, tem déficits, né? A nossa balança comercial. Então, a Flórida algo em torno de 600 milhões e o Texas algo em torno de $1 bilhão, né? Ou seja, existe espaço aí e dinamismo para a gente crescer consideravelmente no nosso comércio local, né? E se a gente pensa, por exemplo, um dado que eu vi ontem, até muito relacionado talvez à produção agrícola do sul, né? A Califórnia é o principal destino de uvas nos Estados Unidos, embora nós tenhamos uma produção considerável, né? Uvas de mesa é um dos principais produtos exportados pelo Brasil para a Califórnia, agrícolas, né? Algo em torno de 50 milhões de lugar do dólares. Brasil vem uva para cá. Pois é, não sei, talvez aéreo, né? Então, né, São Francisco? Sim, São Francisco. Deve ser Vale de São Francisco, talvez. Sim, 2 safras por ano lá. Provavelmente, verdade. De todo modo, as contratos de frutas, por exemplo, a gente tem 4 produtos que podem ser exportados pelos Estados Unidos, que é uva, manga, melão e mais Abacaxi. Talvez abacaxi, né? Não é um mercado totalmente aberto ainda para a produção brasileira, né? Suco de uva também. Suco de uva também. Suco de uva também aparece com destaque, né? Tá, Suco mas de laranja também, nós somos grandes exportadores. somos, mas os Estados Unidos também é um grande produtor, né? Então existe aí uma concorrência muito grande de proteção. Uma grande oportunidade, muito grande, né, quando houve aquela praga das laranjeiras aqui, né? Sim. Geralmente toda a nossa exportação de manga, abacaxi, melão, ela é uma exportação que tende a ocorrer entre safra, né? Então, quando o México não está produzindo, nós exportamos para o país. No que esteja cítricos, por exemplo, laranja, limão, tudo mais, nós estamos numa negociação para a liberação há 8 anos quase, né? É um processo difícil, né? Porque existe muito protecionismo de fato. Mas por que São Francisco? Primeiro, né? É o maior ecossistema de inovação do mundo ainda, né? Então, como eu comentei com vocês, grande parte da universidade, grande parte do conhecimento, grande parte das grandes firmas de investimento e aceleradoras globais. Só a região de São Francisco possui mais de 200 aceleradoras renomadas no mundo, né? Mais diversos segmentos. Continua sendo um principal polo de capital de risco dos Estados Unidos, então a gente fala de private capital, corporate venture. Grande parte das corporações tem suas sedes aqui, né? E ainda é uma região extremamente reconhecida pela educação em si, né? Aí vocês vão visitar várias das universidades, Stanford, Berkeley, imagino, né? E vão ver um pouquinho disso, né? Mas, de maneira geral, aí, aproveitando aí do que a gente comentou anteriormente, né? Algumas macro tendências percebidas aí tanto para investimento quanto para instalação local para aquelas empresas interessadas, né? E que a gente vê um movimento aí de empresas brasileiras interessadas na região, né?
Muitas empresas health tech, por exemplo, buscando apoio da agência para acessar tanto o investimento quanto a instalação local, né? A gente vê, por exemplo, a OneSkin, que vende ativos para a indústria cosmética, né? Nós vemos a Bov Control, né, que é uma empresa que trabalha no segmento de agronegócio, então empresas agritech, de tecnologia agropecuária tem crescido muito na região. Toda a cadeia de green techs, né, green finance, aí a gente pensando no mercado de crédito de carbono, descarbonização econômica, recursos hídricos, gestão de solo, diversas empresas brasileiras conseguindo aí ingressar no mercado com tecnologias aplicadas a esses segmentos, né. A gente vê algumas empresas, por exemplo, que trabalham com controle de pragas, né, mediante biofertilizantes, bioativos, feromônios animais, etc. E tal. E por fim, no segmento de bens, por exemplo, né, a indústria de imóveis, né, nós temos algumas empresas de imóveis instaladas na região, exemplo da Sacara, exemplo da Tideli, né, que está em 2 anos, exemplo da Sosei, que está aqui na vai da primeira loja na região, e outras empresas buscando o apoio da agência nesse sentido. A indústria de rochas ornamentais, né, ou seja, toda a cadeia de casa de construção, objetos decorativos, tem tido aí um crescimento considerável no volume exportado no Brasil, pelo Brasil nos últimos anos, é superior a 100%, por exemplo, no caso da indústria de imóveis, né, que é bem interessante. Né. Mas algumas macro tendências que se verificam, por exemplo, a questão da gamificação, retailment, né, muito focada ali, também no Brasil, né, a gente vê aí a adoção dessas práticas no varejo brasileiro, né, e vocês vão ver muito aqui programas de pontuação, de cashback, etc. Né. O tema de ESG, né, curiosamente tem recebido muitas missões brasileiras de empresas buscando aí um aprofundamento nessa temática, né. Então a gente tem aqui das 100 maiores empresas, reconhecidas com as práticas, algo em torno de 40 estão localizadas na Califórnia, 45, né. O tema de sustentabilidade, como eu comentei com vocês, né, para além da sustentabilidade sobre o aspecto de meio ambiente, mas muito focado na sustentabilidade empresarial, né, e manutenção de negócios no longo prazo. O tema de inteligência artificial aqui com grande força, né, então a gente tem aí muito investimento acontecendo em novas tecnologias como o metaverso. Talvez para muita gente seja algo, para mim, né, algo difícil, mas é algo abordado em todas as conferências, seminários em que nós participamos, o quanto o metaverso pode impactar os negócios futuros. Né? Manuel, desculpa te interromper, eu não entendi muito bem o ESG. O que seria o ESG? Aqui nesse caso, tudo aquilo, são todas as práticas que estão ligadas à governança corporativa, tanto dos aspectos sociais, ambientais e de negócios em si, né? De manutenção de negócios em si. Né? Está muito ligado à sustentabilidade. Eu coloquei aqui separadamente porque sustentabilidade é um capítulo à parte no contexto da necessidade corporativa meio clareou tudo, tá tudo bem. Mas é isso, está tudo dentro da esfera de governança corporativa e tem sido muito grande, tanto nas empresas como nos órgãos públicos também, aqueles que estão mais avançados, né, estão buscando a governança corporativa. E aqui nós temos duas vertentes, uma vertente legal, né, ou seja, existe muita legislação na Califórnia relacionada à temática, né, que as empresas precisam adotar obrigatoriamente dentro do ESG, e existem muitas novas tendências surgindo, novas práticas surgindo, que têm novos direcionadores. Aí entra o compliance, uma série de questões. Aí entra compliance, estabilidade financeira, etc. Obrigado. Esse exemplo da Bov Control, acho que é bem interessante, eu estava assistindo aquela live Sim, com o sim. Danilo e o Rafael, eles são de São Paulo, eles vieram aqui, a Apex apoiou, conta para nós como é que é esse No aspecto da Bov. caso, quando a gente fala, eu vou ter uma parte que eu vou falar sobre, vai falar? Tá. sobre o Bov Control, eu vou falar sobre nossos serviços, aí eu Tá, falar então do tá bom, Control tá bom como esse exemplo. possibilidade. Né? E aqui o tema do e-commerce, né, as plataformas digitais, todo mundo, né, tem se destacado aí como novos direcionadores aí do comércio e do varejo. Né? E a gente tem na região aqui duas ferramentas de apoio para empresas interessadas, que talvez vocês conheçam. Né? Nós temos uma parceria com a Amazon, né? Ou seja, a inserção de empresas brasileiras na plataforma da Amazon, e outra parceria com a Arrangement, no mesmo modelo, né? Inserção de algumas verticais de atuação dentro da plataforma, né? Facilitação do marketplace brasileiro. Né?
Bom, mas o que nós percebemos aqui é de forma mais acentuada, né? Quando nós recebemos missões diversas aqui. Né? Então, uma das verticais é conhecer tendências aí, que poderiam impactar o futuro dos negócios de empresas brasileiras. Eu acho que muito do que vocês estão buscando está linkado a essa... Gente, agora que você gosta de estar subindo daqui, eu não consegui tirar, né? Então eu tentei tirar já bem cedo. Mas conhecer tendências que impactarão os negócios, né? E a região funciona como um grande polo de ebulição de tendências, né? Acesso a novas tecnologias, tá? Gerado no Silício, muitas empresas buscando esse tipo de solução tecnológica, né? Para incorporar seus próprios negócios e processos no Brasil. Instrumentação e orientação para aplicar a inovação nos negócios, ou seja, muitos empresários buscando entender melhor o contexto da inovação, como ela pode aplicar esses modelos dentro das suas empresas. Né? E em muitos casos, a sensibilização dos gestores de negócios com necessidade de implementar essa inovação em seus próprios modelos de operação no Brasil. Né? É uma curiosidade até importante que todos nós tenhamos em mente que o governo brasileiro oferece infinitos instrumentos, né, de apoio. Né? Muitas vezes nós, enquanto empresários, nós, enquanto população, tendemos a enxergar o governo como algo muito distante da gente, né? Ou que é algo muito burocrático, muito difícil o acesso. Né? Mas as ferramentas que nós oferecemos aí de apoio são inúmeras e são muitas vezes fáceis de se acessar. Então, parte do nosso trabalho é tornar aí, essa possibilidade de acesso facilitada. Né? Uma coisa interessante, nossos programas de apoio, a grande maioria deles são apoio a fundo perdido, né? Ou seja, não é um empréstimo, né? É algo que nós oferecemos às empresas brasileiras sem custo algum. Né? Então, é fundamental que os empresários tenham acesso e conheçam essas ferramentas para que possam acessá-las da maneira mais assertiva. Né? Essa apresentação já foi feita, né, pelo escritório em Miami, eu imagino. Né? Mas eu vou só colocar aqui as principais soluções que a gente oferece para contextualizar o que o escritório faz localmente. Né? Como eu comentei anteriormente, o escritório tem essa função de trabalhar com empresas que já estão num estágio de maturidade um pouco mais elevado, ou seja, com as empresas que têm interesse em instalar na região, têm interesse em abrir uma franquia, têm interesse em buscar investimento, têm interesse em buscar um potencial parceiro de negócios local. Né? E parte do nosso instrumento de apoio estão ligados ali à ferramenta de inteligência, ou seja, a empresa de saúde que quer conhecer o marco regulatório da saúde no mercado local, quer conhecer questões tributárias, quer conhecer questões de operação local, ferramentas estratégicas no que tange a concorrência, no que tange a instalação, qual é o melhor local para estar instalado e baseado. Então o escritório fornece, através de uma consultoria contratada, uma série de serviços de inteligência de business strategy que vai auxiliar essa empresa na sua operação local. No outro escopo, por exemplo, no escopo da qualificação, né? O escritório oferece algumas ferramentas de preparação para as empresas para esse ambiente, como, por exemplo, nós temos uma parceria com uma aceleradora que chama Thrive, né? No campo de agronegócio. Né? E essa aceleradora ela vai preparar essas empresas para a realidade do mercado local, ou seja, como é que ela vai fazer uma apresentação, como ela vai captar investimento, como ela vai fazer um pitch, o que o empresário local busca ao ouvir uma demonstração, uma apresentação de um projeto de uma empresa brasileira. Qual o ramo de agronegócio e qual setor? Nesse caso específico, Thrive, nós temos duas prioridades, que é commodity crops, né? E farm management, aplicativos, sistemas de gerenciamento de fazendas. Né? Esse é o foco da empresa. Por quê? Porque, nesse caso, o objetivo ao final do processo de atendimento, caso a própria aceleradora não consiga captar um investimento de um terceiro para essa companhia, ela própria vai fazer o investimento necessário. Então, isso é uma solução muito interessante, né? Que a gente está desenvolvendo para outros segmentos. É um projeto piloto que vai rodar no primeiro semestre do ano que vem, mas que no segundo semestre deve ser desenvolvido para outras verticais de atuação do agronegócio. Tá? Focado em tecnologia também, né? Startups, basicamente. Né? Inclui nesse segmento pecuário? Não nesse aqui, né? Agora, no que tange, por exemplo, sistemas de operação de fazendas, sim. Aí pode ser qualquer sistema, né?
não importa se for pecuária. Inclusive de agricultura preditiva. Inclusive de agricultura preditiva. Tá? A única restrição dessa vertical é startups, empresas de base tecnológica nascentes. Né? Você estabeleceu dizer, a Tribe, ela trabalha com qual nível do equity? É uma aceleradora focada em agronegócio, tá? Exclusivamente. Né? Ela está presente, ela apoia hoje empresas de 100 países. Né? Então, deve ser provavelmente a principal aceleradora e fundo de investimento global para esse segmento. Né? Por isso, o nosso interesse de... deixa eu ver só ver se eu acho que o site... Sobre o que de equity, né, que geralmente é trabalhado na região. Nós temos tudo, né? O que eu diria que pode ser... Se você procurar fundos de investimento que trabalhem... se for tratado no segmento de corporates, por exemplo, nós temos praticamente todos os braços de corporates de grandes companhias localizadas na região. Então a gente vai falar desde segmentos como indústria automobilística, por exemplo, né? O corporate, por exemplo, da Mercedes está no Vale, assim como a indústria farmacêutica, por exemplo. Né? Então a gente tem uma diversidade muito grande assim, de fundos de investimento aplicando, não somente direcionados, né, fundos específicos, por exemplo, para alguns segmentos, mas também fundos transversais, né? Por exemplo, Sequoia, que aplica diversos outros. Talvez seja uma coisa mais específica da Tribe ali, né, para entender qual é normalmente o equity que eles operam e quais são as faixas entre o early stage, o serial, série B. Basicamente é early stage. Por isso que esse projeto é focado aí em startups, empresas de base, não empresas que estão E necessariamente a interação. Necessariamente tração, né? Tá? Poder fazer scale-up aqui. Pode fazer scale-up aqui. E aí é o que a gente oferece aqui como possibilidade, tá? Por quê? Porque uma vez que ele consiga o investimento, seja como for, seja da própria Tribe, ou de terceiros, aí no caso de agronegócio, ou de outros segmentos a serem apoiados, né? Então, por exemplo, no Health Tech, a gente está conversando com a IndBio, né? Que é uma outra aceleradora e fundo bastante reconhecido, que inclusive apoiou a OneSkin, né? No segmento de FinTech, né? Estamos conversando com a Greenwich, né? Que é uma aceleradora e fundo também focado em segmentos, né? Isso por quê, né? Hoje, no escritório da agência, aqui é uma equipe única, só eu, né? Então, nós não conseguimos... equipe, né? No período de 2 anos que eu vou ficar no escritório, eu não consigo formar mais relacionamento que me permita aí, trabalhar diversos segmentos. Então, a gente utiliza parceiros que têm conhecimento e expertise de mercado, têm relacionamento, principalmente para conseguir viabilizar essas operações, né? E que seja sustentável no longo prazo, ou seja, essas pessoas que vão estar aqui, de fato, capitaneando e levando adiante essas iniciativas, né? No campo de internacionalização e atração de investimento aqui, né? A ferramenta mais clássica do escritório é a instalação local, né? Então nós temos aqui a estrutura semelhante a essa que qualquer empresa pode acessar, né? Mediante um subsídio. Né? E aí alguns serviços são pagos pela empresa também, né? Mas subsidiados pelo governo federal. Então, por exemplo, um DESC, que é semelhante a esse, uma empresa vai pagar $600 mensais, mais ou menos, né? É o custo total do investimento mensal. Mas a Apex vai subsidiar 70% desse valor. Né? Então, a empresa vai pagar pouco mais de $100 aí para usufruir do espaço. Né? É claro, é um valor simbólico, né? Mas que visa gerar algum tipo de comprometimento, né? Assim como outras ferramentas, né? Então, por exemplo, a empresa quer algum tipo de market research personalizado, né? Nós temos uma consultoria contratada para isso, mediante o mesmo serviço, 70% a 30%. Né? E uma outra consultoria que vai trabalhar no soft land, né? Com uma série de serviços aí de business development, business strategy, relacionamento com clientes, subsidiados também na prática 70% a 30%. Então, por exemplo, né? Eu quero saber qual que é o custo de possuir um centro de distribuição em tal localidade, né? Então essa consultoria vai fazer esse levantamento. Eu preciso de informação migratória, né? Eu quero trazer, expatriar um empregado, eu quero trazer minha família, minha esposa, filhos e tal. Essa empresa vai orientá-lo quanto a esse processo, né? Eu preciso de uma lista de potenciais clientes, né? Essa empresa vai fornecer essa lista para ele, né? Eu preciso de uma agenda de negócio personalizada, né?
essa empresa vai fornecer essa agenda de negócios para ele mediante um success fee, né? Agendas são coisas muito complicadas aqui na região, acho que vocês passaram por isso para construir essa agenda, então é algo muito recorrente, né? Essa semana nós temos várias missões acontecendo, né? E a gente tenta ajudar na medida do possível, mas é algo que acaba sendo muito difícil, né? Claro. Esse valor que tu comentou sobre que é subsidiado aqui é uma única posição ou é um... Não, você pode ter quantas posições você Esse valor é deseja. por posição. É por posição, tá? Nós temos aqui no escritório, por exemplo, private office, que são salas fechadas, né? Ou então desks. Né? Os private office eles vão custar em torno de $2.000. Né? Então, esse tipo de operação nós subsidiamos. Né? Tá? Porque nós não temos como fazer isso em larga escala. Né? Então, o que nós oferecemos para as empresas é a possibilidade de ter 1, 2, 3 ou quantos 10 que elas quiserem. No contexto. Mas é claro, é o menor dos gastos, sendo bastante realista. Né? Então, por exemplo, quando você trouxer um executivo brasileiro para sentar na mesa, vai pagar aí mais uns $30, $40 né? Para a manutenção dele. Se ele vier com a família, então aí pronto, aí $100 de gasto mensal para a operação. Por isso que é muito importante que todas as empresas que acessem o mercado, que estejam instaladas, já tenham aí um plano financeiro para a operação, prevendo aí a receita e despesas, né? Um prazo de tempo, né? E um planejamento estratégico de exportação e internacionalização pronto. Né? E a própria agência fornece isso, né? Nas suas ferramentas prévias de apoio, né? Programa de expansão de peso, PNX e assim por diante. Né? No campo de promoção de negócios, né? A gente tem aí uma infinidade de ações que a gente desenvolve diretamente. Então, no que tange ao agronegócio, por exemplo. Né? Califórnia é o principal mercado mundial de orgânicos, né? De produtos nutracêuticos, de produtos oriundos do fair trade, sustentáveis, etc. Nós apoiamos 2 feiras importantes na região, que são a Expo West, que acontece em Anaheim, vai acontecer agora em março do ano que vem, né? E a Winter Face Foods, que acontece em Las Vegas. Né? Trazendo um grupo de empresas desses segmentos para expor na feira. Né? Na semana que vem, agora, dia 22, a gente está participando da AI Plus, que é a principal feira mundial do segmento de energias renováveis, né? Apresentando 10 projetos de captação, distribuição e geração de energia solar no Brasil. Né? Por favor. Essa situação dos orgânicos, né, que vocês são, a Califórnia é um grande produtor, mas o PIB daqui é muito grande, né, e a gente sabe que o custo de produzir orgânicos é bem elevado. Qual é o percentual em comparação aos produtos normais, né, a produção normal? Quanto representa de orgânicos e como é que isso é visto para o resto do mundo, por exemplo, para um país como o Brasil, por exemplo, que tem crescido, mas ele vai ter uma taxa de limitação, porque as pessoas mais pobres, com menor poder aquisitivo, principalmente no momento que o mundo passa de uma alta enorme, né, de custos e uma inflação generalizada, como é que o americano vê isso? Como é que a própria Apex, como é que vocês veem essa situação, né? Porque as regiões menos desenvolvidas não têm como fazer com que isso chegue à mesa das demais pessoas. E vocês acreditam, né, o americano, a Apex, enfim, quando eu falo vocês, qual é a visão que tem que o mundo vai caminhar para isso, com o crescimento tão grande da população mundial e uma necessidade de alimentos tão grande? Sim, entendo que é um mercado no mundo, mas é um mercado de nicho, tá? Não é um mercado para larga escala, né? Ou seja, alguns produtos brasileiros, mel, por exemplo, né? Tem tido um ingresso considerável no mercado. Mate, por exemplo, né? Tem tido um ingresso considerável no mercado, né? Então, embora a gente perceba uma tendência de utilização de consumo desses produtos, não é algo que vai se tornar um mainstream, né? Mesmo porque existe a questão de limitação de produção, mesmo poder aquisitivo, o custo mais elevado, o transporte é mais caro, ou seja, existem limitações que vão continuar existindo, né? Mas que representam oportunidades para o Brasil em alguns segmentos. Tá? Açaí, por exemplo, né? Se vocês andarem por aí, vocês vão ver uma série de lojas de açaí brasileiro na própria cidade da Califórnia, no mundo todo, é algo que tem se espalhado constantemente.
intensivamente, né? Então existem alguns segmentos, castanha do Brasil, por exemplo, né? É outro, né? A Califórnia é o principal destino hoje de castanha no mercado americano, né? Ou seja, existem segmentos a ser explorados, não é algo que vai ser o principal consumo, não. É claro, as lavouras tradicionais tendem a ser aquelas que vão permanecer como as principais fontes de exportações brasileiras, tá? Sim, mas continuando aqui sobre ações, né? Então a feira de energia solar que a gente vai fazer na semana que vem. Na próxima semana também acontece a principal feira global do segmento de planificação, equipamento e indústria de planificação em Las Vegas. Chama IBAI. Né? A gente tem 10 empresas participando por meio da parceria com a BIMAP. Sobre o que vai ser em Las Vegas? Planificação, equipamento para planificação, catering, indústria hoteleira e tudo mais. Né? Na mesma semana a gente tem em San Diego acontecendo a NSC. Nós temos 12 empresas participando, né? Que é a feira de equipamentos de segurança. Né? É a primeira participação brasileira por meio do projeto com a Animacel. Né? Que mais esse ano? Né? Nós temos a Agritalks, como eu comentei, trabalhando em imagem e posicionamento brasileiro. Acho que é isso, tá? Em termos de região, mas ano que vem a gente tem toda uma agenda aí extensa de iniciativas, né? E onde que a gente pode consultar esse calendário integral aí de ações programadas no mercado americano? No nosso website. Tá? Então a gente tem aí todos os projetos que nós apoiamos hoje, a agência apoia quase 60 setores da economia, desde aqueles intensivos do negócio até aqueles setores de serviços, né? Uma infinidade de ações. Né? Então a expectativa para esse ano é que a gente apoie algo em torno de 1.000 iniciativas no contexto do global, de todos os tipos possíveis. Né? E Manuel, dentro destes, lembra algum que seja sobre água potável? Água potável, alguma ação? Você fala de consumo de bebida? Isso. Olha, especificamente de bebida não, tá? Mas, regra geral, todas essas ações que envolvem a qualidade do agronegócio tem ali uma área dedicada a bebidas em geral, tá? Sim. Então, se você pensa, por exemplo, na Winter Fancy Food Expo West, elas vão ter áreas dedicadas à bebida, tá? De diversos tipos, né? Não somente água, tá? Mas essas feiras não são feiras de alimentos, tá? Elas são feiras geralmente de alimentos e bebidas também, tá? Deixa eu só te fazer mais uma pergunta. Dentro desse braço de pesquisas, por exemplo, se a empresa brasileira quer conectar com algum parceiro para desenvolver novas tecnologias ou ver novas tecnologias que a gente possa levar para fabricar lá, isso tem como? Você está falando de desenvolvimento de novos produtos? Isso. Tem. Mas aí não se trata de uma... Não se trata do nosso mandato, tá? Por quê? Porque não tem impacto, não tem como resultado exportação. Então você está adquirindo uma nova tecnologia no mercado externo, super positivo, competitividade, etc, etc e tal. Mas não tem resultado de negócios internacionais, tá? Então a gente tem outros entes, talvez, que possam ser mais interessantes para esse tipo de desenvolvimento, tá? Embora a gente conheça diversos agentes que possam auxiliá-los nisso, tá? Então, por exemplo, agora, um banco brasileiro ontem, né, me procurou querendo algo semelhante, mas para uma nova tecnologia para cartão de débito, né? Então a gente tem um ecossistema que a gente tem proximidade, a gente tenta fazer essa aproximação, né? Essa conexão, tá? Mas não é algo que nós promovemos, né? Nós não temos ferramentas que facilitem isso de certa forma. Agora, também, né, todas as ações, todas as feiras que nós realizamos, né, então a gente realizou há um mês atrás a Bio Convention, que é a principal feira do segmento de tecnologia no mundo. Né. É natural que ali na feira você tenha tanto investidores quanto fornecedores de novas tecnologias. Né. Então o relacionamento propiciado que acontece na feira facilita esse tipo de interlocução. Tá. Ainda que não seja algo que nós tenhamos ferramentas diretas de apoio. Né. Mas aqui, gente, eu queria mostrar uma coisa bem brevemente, né? Se a gente pensa aí, por exemplo, nas maiores companhias do mundo aqui, as maiores bolas aí, né? Muitas delas estão localizadas aqui na região, né? Tanto no contexto de costa oeste como um todo. A Amazon está em Washington, no norte dos Estados Unidos.
Mas aí cada uma dessas empresas aí representa um PIB, representa um valor de mercado que deve ser semelhante ao PIB brasileiro, por exemplo, né? Então, antes a gente tinha aí com a mudança do nome do Facebook, né? Agora a gente tem o Mama, né? São as empresas mais valiosas do mundo, né? As empresas de tecnologia mais valiosas do mundo, né? Tá, depois eu compartilho com vocês a apresentação completa, né? Mas só uma curiosidade, né? Quando a gente pensa em Meta, por exemplo, o valor de mercado comparado a alguns países do mundo. Então a empresa vale muito mais do que grande parte dos países aí, né? Assim como a Amazon, por exemplo, né? Se a gente pensa em Microsoft, vale mais inclusive do que o PIB brasileiro, né? Ou seja, nós temos no mesmo estado aí empresas que tenham a Apple também aí, né? Tem como disponibilizar essas telas para nós? Disponibiliza. Na verdade, eu vou até compartilhar com vocês depois grande parte das informações da apresentação, mas os websites também são as fontes da informação, né? Mas aqui curiosidades também, né? Nós temos aqui o que é chamado Vale do Silício, né? Essa região aqui que a gente fala de Bay Area como um todo, né? East Bay, né? Vocês vão no Vale hoje, né? E o Vale do Silício aqui, São José, Santa Clara e todas Los Gatos, né? Estão localizados grande parte dessas empresas. Hoje me disseram que está bem quente lá, viu? Então, vocês vão aí ter um pouco da experiência do calor californiano, né? Estou voltando aqui. Diz uma coisa, o que tem sido, como é que você avalia isso? O que tem sido o maior impeditivo ou os aspectos que mais têm obstaculizado a vinda de empresas estrangeiras para cá, empresas brasileiras para cá? Principais dois, né? Desconhecimento, né? Muitas empresas não... Nós temos um malefício e um benefício no Brasil. Nós somos um país muito grande, né? Nós temos um mercado doméstico extremamente consolidado e grande. Então, se você é uma empresa que nasce na Suíça, por exemplo, sua mentalidade empresarial vai ser internacionalizada, porque senão você não vai ter mercado local. Na semana retrasada eu recebi um escritório de arquitetura, né? Paulista. E ele tem no Brasil cerca de 800 arquitetos contratados na sua estrutura, né? É um dos maiores, se não o maior escritório do Brasil, imagino, né? E só arquitetos, sem contar a equipe técnica, né? E ele opera exclusivamente no mercado brasileiro, né? E aí você pensa, por exemplo, o maior escritório do mundo, que é o Porto de Rio, que está localizado aqui por detrás, né? Descendo um pouquinho aqui. Ele tem 1.100 arquitetos na sua operação global, ele está presente em 80 países, né? Então você tem dimensão do quanto nós, enquanto cultura empresarial brasileira, privilegiamos assustadamente o nosso mercado doméstico em detrimento do mercado externo, né? Então o que acontece com muita frequência, por exemplo, né? Quando o nosso mercado doméstico está aquecido, o empresário deixa de exportar, né? Gerando uma série de reverberações negativas, né? Ou seja, o cliente externo diz, eu já comprei no Brasil, mas quando eu precisei eles não venderam, né? Porque não é uma prática, não é uma continuidade, não existe o entendimento de que uma coisa reforça a outra, talvez, né? Mas que a gente tem tentado trabalhar aí ao longo dos anos na mudança de mentalidade de cultura exportadora, né? Porque queira que não, o saldo comercial em dólar é parte importante aí do nosso resultado enquanto país, né? E nós precisamos estimular e trabalhar isso no longo prazo, né? Esse é um ponto importante, né? Então, mas aí entra outras coisas, o desconhecimento de como operar internacionalmente, o desconhecimento de como posicionar marca no mercado doméstico, marketing nacional, preço de produto no mercado externo, ou seja, uma série de outras externalidades, né? Por outro lado, custo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de instalação local, é muito mais barato, provavelmente, para o empresário brasileiro que tem interesse nos Estados Unidos, instalar na Flórida, né? É muito mais barato para o empresário brasileiro que queira internacionalizar-se, primeiro para um país circunvizinho, né? A operagem do nosso escritório, por exemplo, em Bogotá, né? Ou então operar na África, né? Que tem uma similaridade de preços mais parecida com o Brasil do que operar no mercado californiano, né? Onde você está concorrendo, por exemplo, com os principais players globais mundiais.
Então faz parte da escolha da estratégia empresarial saber onde que vai ser o melhor local para iniciar uma operação de sistemas. Né? Isso é um passo importante. Né? Mas eu diria que esses dois fatores são os principais impeditivos para qualquer avanço brasileiro como um todo nesse processo. Se puder completar aí também, meu nome é Vinícius, né? Nós temos empresa que realiza comércio exterior, efetua, principalmente na parte assim de estrutura, então quer dizer, é físico, né? Sai lá o container, né? E a gente tem diversos clientes aí em relação comercial com diversas empresas brasileiras que também exportam. E uma das dificuldades, dos entraves que a gente também vê ali no caso do mundo não da tecnologia, mas do produto em si, né, o produto, vem sendo muito discutido no Brasil também, né, a falta de containers, as novas rotas dos navios pós-Covid, as demandas do mercado ocidental e oriental, mas ficando na parte que é América do Norte e China, né, a Ásia basicamente. Então, não sei também se o Apex, né, tem discutido isso, porque já é um negócio que é recorrente. Nós estivemos visitando o Porto de Rio Grande há 3 meses atrás. Porto de Rio Grande, para vocês terem uma ideia, uma sexta-feira normal, um dia normal, não tinha nenhum navio parado, ancorado lá, só embarcações que circulavam pelo litoral brasileiro, nada de fora. E ele tem, se não me engano, 6 locais lá para navios intercontinental. O pessoal estava passando reto para o Uruguai, porque o Brasil, por enquanto, tem ainda São Paulo como sendo, né, o principal hub aí. Então, um ponto de alerta de várias empresas, inclusive regional lá, Serra Gaúcha, né, a gente vem falando sobre o Porto de Arroio do Sal também, né, que é uma alternativa até para pulverizar isso, mas é a longo prazo ainda. A curto prazo, não sei se a Apex também se envolve com isso, porque eu entendo que... o impacto comércio internacional, sem dúvida. Não só... Porque a variação cambial favoreceu, mas o custo de exportação ele ficou muito maior do que a vantagem da variação cambial. Sem dúvida. A logística internacional é algo crucial. E a Apex, ela entra também nessas... O que eu quero dizer assim, não ficar assim, vamos discutir isso, mas como alternativas de parceiros também, né, que possam dizer assim, olha, eu tenho separado parte de containers alocado lá no navio, coisas nesse sentido, né, fugir um pouco só dos armadores em si, né, mas também parceiros que possam favorecer a vinda para cá, não sei se tem isso. Entendo que é crucial, tá? É um problema global, de fato, a questão de logística, mas a Apex não tem envolvimento nisso. Por quê? Né? Porque o nosso mandato institucional é somente com a promoção comercial em si. Né? O negócio em si do empresário não faz parte das nossas atribuições. Né? A política comercial, por exemplo, também não faz parte do nosso... Aí sim seria a questão de facilitação estaria dentro do que poderia ser feito em termos de política comercial brasileira. Né? E tem outros agentes encarregados disso. Né? Então, por exemplo, nós somos um braço do MRE hoje para executar ferramentas de promoção, mas a política está na MRE, na CAMEX, no Ministério da Economia, em outras instâncias. Muito embora a agência tenha uma cadeira, por exemplo, no Conselho de Comércio Exterior, na CAMEX. Né? Mas é uma cadeira não decisória, é uma cadeira de orientação. Nós somos consultados quando, em situações como essa, por exemplo. Né? Mas é algo que o governo está olhando sim, viu? Na primeira vez que se toca no tema, né? Tem sido algo bem recorrente nas conversas ministeriais. Tá? Mas também não é algo exclusivo do Brasil, tá? Tem impactado o mercado nacional como um todo, inclusive os Estados Unidos. Né? Quando a gente fala, por exemplo, que 56% do comércio passa por esses portos, tem sido seriamente afetado por São Francisco, por exemplo, a diminuição das rotas comerciais nos meses recentes. Né? Aqui também, está dizendo, está sendo afetado pela diminuição das rotas. Né? Então, não retomamos aos níveis pré-pandemias ainda. Tá? É algo que... Mas isso só porto ou aeroporto também? O porto, né? O aeroporto não sei dizer. Tá? Porto. Eu acho que o fluxo aéreo me parece que retomou mais ou menos os níveis pré-pandêmicos. Tá?
Eu enxergo também que o Brasil é tão desafiador que o empresário ele volta muito ao mercado interno porque ele precisa sobreviver antes de exportar. Sim, não, sem dúvida. Eu acho quando você fala que nós temos aí perto de quantas empresas no Brasil? CNPJ é mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão, e aí nós temos aí 20 mil exportando, é porque nós temos uma patologia não só política, mas tributária também, e aí de infraestrutura nós temos que desviar caminhos, aquele voo de galinha ele é clássico, né? No momento que cresce um pouquinho, aí falta tudo, falta estrada, falta porto, falta insumos, falta tudo. Então, eu estou enxergando um impacto aqui dentro dos meus botões, estou pensando se é mais interessante o empresário dar menos atenção ao Brasil, internacionalizar a empresa dele, furar essa barreira ou essa arrebentação e encontrar um mar um pouco mais calmo, do que ficar insistindo em crescer a ponto de conseguir dizer assim, não, agora eu tenho condições de fato de exportar. Sinceramente, se eu puder até dar essa ideia, a gente fala muito em atrair divisas, né? E eu acho que precisa fortalecer a exportação, né? Até para trazer localmente resultado, né? A gente fala muito nisso lá, quer dizer, vamos fortalecer a entrada de moeda estrangeira para a região. Não, perfeito, você está furando a arrebentação, você não está pensando no mercado interno. Você está muito dentro do Brasil e pensando exatamente como é que tu vai sobreviver no Brasil, você vai entrar num manicômio empresarial, né? Eu tinha só mais uma, porque aí como eu entrei nessa questão do hardware aí, nós tivemos também começando com o Rodrigo, né? Rodrigo, né? Lá da FAO, né? O Rodrigo comentou que ele está saindo um pouco de startups, né? A parte só software, no caso, né? Só software, e entrando um pouco em hardware também, né? Falou alguma coisa sobre offshore, lá da geração de energia eólica, né? Tem também essa tendência daqui, então, não sei se tem essa... desculpa talvez a pergunta assim meio básica, né? Mas é porque a gente realmente veio para entender qual é o que está pegando hoje aqui, né? O que está pegando hoje aqui nessa questão de que quando a gente fala em startup, mesmo eu acho que na minha visão a gente fala muito em software, né? Até falar unicórnio, escalar e coisa rápida, né? Jogo rápido, que aí não tem o físico, né? Que é justamente esse movimentar o hardware. Tem alguma tendência aqui de se buscar um pouco mais de hardware também nessas inovações? Nós temos aqui curiosamente eu comecei essa semana com ele, né? Nós temos uma grande, não sei se vocês vão na Secret Launch, uma aceleradora que trabalha exclusivamente com robótica, né? Robótica, inteligência artificial, que é liderada por um brasileiro, inclusive, que chama Alex, né? Então sim, né? É algo que é fortemente trabalhado, mas você colocou muito bem, o que a gente vê, existem diversos unicórnios de hardware também, né? Mas o que a gente vê mais notoriamente talvez seja o quanto, por exemplo, o Uber, o Airbnb se propagaram, que são ferramentas basicamente de software, né? Por quê? Porque talvez aí o investimento necessário para isso seja mínimo, ou seja, você consegue gerar economia compartilhada, né? Baseada em software. Software você replica e não precisa 1 milhão de clientes a mais no WhatsApp em uma semana. Exato. Né? Porque 1 milhão de pessoas conseguiram fazer download. Existem números que orientam para isso. Uma startup baseada em software, o investidor principal ele quer aumento de 7 a 10 vezes. Ele só consegue escalar isso rápido com software, não com hardware. Então existe uma série de métricas que definem o que é mais interessante ou menos interessante dependendo do segmento local, do interesse local, de uma série de coisas. Em contrapartida, o hardware, ele te dá uma sustentação a longo prazo, porque o hardware para te replicar, não que não seja fácil fazer engenharia reversa, mas se ele atingir um nicho de mercado específico, ele escala e se mantém muito tempo nesse mercado. Então tem uma série de fatores que comprometem ou induzem a software
Ou não, minha expertise local que é muito baseada em software também, né? Sim, Não impede na questão do lugar. A gente vê, por exemplo, veículos elétricos, né, drones, né, e outras tecnologias que não são a software também se destacando, e como unicórnios, inclusive, nesses segmentos também. E a questão da exportação também, imagino que, eu acho que mais um pouco nessa linha que eu acabei de comentar na questão do mindset. Não necessariamente eu tenho que ter o mesmo caminho para exportar, que seria o mesmo caminho da venda do mercado nacional. São questões de mentalidades diferentes. Como pode fazer uma segmentação, uma divisão da empresa que ela possa sustentar no mercado interno e se sustentar no mercado externo? Então, assim, fundamentalmente é questão de mindset, não é uma questão de eu sobrevivo onde melhor. É uma questão de entender como é que eu me mantenho em ambos. Eu sou muito favorável a essa ideia, né? Por quê? Porque não se trata de uma decisão sobre optar pelo mercado externo ou interno, mas é uma decisão de competitividade. Uma coisa sustenta a outra, né? Ou seja, se você é competitivo no mercado externo, você é necessariamente competitivo no mercado interno. Perfeito. Sim, eu falo. Manuel, nós temos, eu e meu irmão, nós temos 20 CNPJs lá, e um deles é recente, que é uma coisa que aqui nos Estados Unidos estava muito importante. Nós fizemos um laboratório, e estamos fazendo as gomas, vitamina, né, de A a Z, e agora nós estamos entrando no PET, certo? Que daí o pessoal só conseguiu fazer cápsula, nós estamos conseguindo fazer tipo um hambúrguerzinho. Mas para nós do Brasil, como é uma coisa nova, estourou a venda. Né? Nós começamos a comprar 40 potes, 50 potes e estourou a venda. E aqui a gente vende uma tendência muito, né, muito tradicional, foi uma coisa que estourou aqui. Mas nós lá conseguimos fazer ela não encapsulada, é uma goma. Entendeu? Então é a única do Brasil que tem a goma, né? O resto é a gelatina. Como tu vê isso aí? É uma tendência daqui baixar ou... Eu sei que nós não vamos competir com vocês, mas eu digo com a visão nossa do Brasil. Olha, eu diria, eu não sei te informar, tá? Eu acho que a gente precisa pesquisar um pouco, tá? É um mercado que, pela minha opinião pessoal, leiga, tá? É bem consolidado nos Estados Unidos. Então você vai em qualquer farmácia e vai ver diversos produtos em goma, né? Agora precisaria entender se é o que? É um nutracêutico, é um multivitamínico? É multivitamínico. Para cabelo, para unha, é uma coisa que... Teria que ver o quanto esse nicho específico está disseminado no mercado. É isso que eu não sei dizer, né? Tá? Mas aqui foi uma coisa que compra por tudo. Sim. E lá estão liberando para os supermercados também, né? Não, é algo que está bem disseminado aqui. Eu não sei o tamanho do mercado e a consolidação dele, quem são os concorrentes, mas tem players fortes trabalhando nisso, né? E eu acho que nenhum deles está presente no Brasil, praticamente, né? Porque as restrições são... Não, muda muito a nossa visa lá. Agora que estão aumentando um pouco, eles podem botar 2,5, agora vai estar em 5. Mas é um segmento interessante, né? Eu acho que suplementos para a saúde, em geral, tem tido uma demanda crescente no mercado americano. Então a gente tem, enquanto agência, por exemplo, buscado identificar, Miami, por exemplo, tem buscado identificar aí alguns nichos de atuação brasileira, inclusive participação em feiras, né? Tem uma feira que acontece lá em Miami que chama... Qual que é o nome? Esqueci. Mas que o foco é suplementos alimentares, né? E o escritório vai apoiar ano que vem. Eu acho que vale a pena conversar com o Gustavo, com o Michael, acho que vocês estiveram lá ontem, né? E conversar com eles a respeito dessa possibilidade, que é um caminho de profissional interessante. Outra coisa que nós estamos lá agora na Serra, nós estamos com uma van elétrica. É uma van que o pessoal saiu da Marco Polo e montou uma. Então, eu estive falando com ele, e como nós somos investidores em muita empresa, eles abriram para nós investir. O que aconteceu? O van elétrica, que tu usa ela para buscar teus funcionários, tu tira os bancos de dentro, tu trabalha e volta e pega. E van elétrica, todo mundo ficou interessado. Mas o que aconteceu? Bateria. Essa van, por exemplo, custa 3 vezes mais que uma van normal. E a bateria vem da China. Então isso vai ser um entrave muito grande. Aí a gente faz a pergunta.
tu vê, aqui nos Estados Unidos, o elétrico não tem mais óleo. Veículos passageiros ainda, tá? Pois é, pequeno porte. passageiros. Eu nunca vi veículos, ônibus, né? Ônibus tem bastante, mas não para no segmento de transporte corporativo, por exemplo. Não me recordo, tá? Se há alguma empresa trabalhando nesse segmento específico, né? Pode ser um nicho interessante de atuação futura. Né? Lá nós não temos ir além, né? E para eles nós estamos buscando através de uma lei que eles possam até ter benefícios, né? Porque é uma coisa nova, né? E como é que funciona a questão do abastecimento? Né? A gente vê aqui, por exemplo, que embora seja disseminado, nós temos lugares específicos. Então, se o seu Tesla vai dizer onde você pode abastecer, né? Nem sempre é o melhor lugar, né? Perto da sua casa. Claro, o que tem acontecido lá, possivelmente eles vão ter que ter na empresa quando terminar, e agora está iniciando já os postos, né? Para ter o seu abastecimento. É que, Manuel, a questão é muito simples. Isso vai acontecer? Vai. Mas quem que vai ganhar dinheiro? Quem implantar agora e der todo o estudo de graça para os outros depois, né? Então, tu entende? Nós somos mortais, né? E, lógico, deixar isso para as próximas gerações é excelente, mas tendência clara de que isso vai acontecer. Agora, quando que se vai ganhar dinheiro com isso é que é a grande pergunta, né? Vocês entendem o que eu quis dizer, né? Agora em si, espera um pouquinho, entra depois. Mas, enfim, acho que é uma tendência também que o país que trouxe essa tecnologia mais rápido, principalmente para a questão que tu tira o banco, ela vira furgão, né? Mas até que ponto essa patente também ela se restringe ao Brasil ou ela pode ser uma patente para o mundo? São questionamentos muito difíceis, não é agora que a gente vai resolver, mesmo em grandes seminários, isso também não vai ser fácil determinar, porque o Brasil nem tem legislação. Mas enfim, eu só quis dizer isso, que é uma tendência, nós não temos dúvida, mas quando que isso vai realmente poder dar retorno, né, ter o payback que a gente imagina? Eu pensando, por exemplo, em investimento para transporte elétrico nos Estados Unidos, né? Na Califórnia, particularmente, grande parte do comprometimento é de governo, né? Quando eu falo desse, o governo tem muito interesse em desenvolver algumas tecnologias, inclusive na reestruturação da distribuição, né? Dos pontos de carregamento, né? Mas aí tem a Tesla, você vai ter diversos pontos de abastecimento da própria Tesla, ou seja, a companhia investindo naquilo, né? O que torna, cara, o carro dela, por exemplo, subiu mais ou menos $15 mil de um ano para cá, né? O preço médio do automóvel deles, né? Na medida que eles têm aí maior rede de distribuição no país, no estado, né? Mas, regra geral, eu entendo que grande parte do investimento vai, no primeiro momento, talvez seja necessário ser feito pelo próprio governo, né? Claro. E a gente vê por uma tendência não, mas hidrogênio verde, né? Que é algo que o Brasil tem trabalhado fortemente, né? E é uma decisão também de país, por exemplo, né? Os Estados Unidos vai mudar os motores de carro, por exemplo, para ser aplicado no hidrogênio verde. É muito mais fácil investir no veículo elétrico do que mudar toda a frota. Claro. Ou seja, tem, por isso que desculpa, só rapidinho, a importância, né, da tríplice hélice. Vocês entendem? Não tem como fazer isso sem o governo. Não tem como a iniciativa privada fazer isso. E aí com as academias e com a inteligência, buscando os estudos e tendências. Viu? Como nós estamos certos de fazer essa missão da tríplice hélice, né? Na sequência assim, dessa conversa, uma das coisas também que a gente precisa olhar, não sei se tem alguma situação já também pensada, a gente está falando da tríplice hélice, né? Se a PEG, se o governo brasileiro pensa em fortalecer as exportações do país para outros países, né, principalmente esse que a gente está aqui, né, o local onde a gente está, que a gente percebe que o nível de criticidade, o produto tem que ser muito bom, né, o nível de concorrência é muito alto. O Brasil, a PEX, lá, a gente está pensando em educar, talvez trazer pessoas para cá, educar elas e depois levar de volta para o país. Como é que tem funcionado essa questão? A gente falou também em questão cultural já nessa nossa viagem, né? Não sei se que tipo, a formação acadêmica, técnica, que seja, né? Diferentes níveis, inclusive até de mão de obra mesmo, né? Daqui a pouco precisa montar, precisa, sei lá, software, né? A gente sabe muito que o Brasil, não sei se está perdendo a palavra certa, né? Que daqui a pouco está local, mas está trabalhando para uma empresa fora do país.
consórcio tem muito acontecendo. Eu não sei se eu fui claro, mas a ideia é que daqui a pouco se existem incentivos, se a Apex também se envolve nisso, ou quem poderia se envolver, porque nós como empresas, né, como a gente faz para que o nosso colaborador ele extrapole um pouco, né, essa barreira geográfica e depois retorne, se é que tem isso, né, não sei se a minha dúvida é essa, como importar talvez tecnologia para o Brasil para realizar mais exportação. Em resumo seria isso. A Apex não tem participação na formação acadêmica, mas nós temos diversos outros agentes, CAPES. Né? A CAPES é o... Eu estou te fazendo pergunta fora talvez da Apex, eu conheço, né? Porque eu não conheço a Apex, né? Mas conheço nesse nível. Mas eu concordo. Você saber se aqui na Califórnia a Apex... Eu concordo com você que... Quem seria a CAPES? É o órgão que faz o subsídio e o financiamento. Financiamento não, porque não tem empréstimo, né? Mas que faz o subsídio aí mas aí das universidades. Das universidades, bolsas de pós-graduação, que é um caminho para esse estímulo, tá? Mas a Apex não tem nenhum programa que estimule ao empresário ou à sua equipe técnica para desenvolver competências. Ligue para outros. Olha, eu vou te dar um incentivo. Nem sempre dá certo, tá? Porque a CAPES tem editais, mas os editais são específicos para o interesse do governo naquele momento. Mas é normal, né? Interesse governamental. Até por isso que até o Feltrin mesmo, né, o prefeito falou bem, né? Acho que essa questão da tríplice, assim, falar em termos do governo, o detalhe é também que a gente às vezes perde o time, né? Então o time é aquele do tipo, o governo quer esse interesse, mas eu quero esse. Daí a gente não sabe se a gente vai para o interesse do governo ou se a gente espera chegar ao nosso interesse. Uma resposta talvez um pouco provocadora nesse sentido, né? Eu acho que o subsídio do governo ele é fundamental em uma série de momentos, mas ele não se deve aguardar ele. Então, assim, o quanto que as empresas se interessam em criar um pool de empresas para investir nesse processo e obter resultado. Então, assim, é uma iniciativa, antes de mais nada, privada, que envolve, daí traz para dentro do seu contexto a academia, que traz para dentro do seu contexto o poder público também. Então, assim, se a gente for pegar um exemplo muito próximo de nós, é o Pacto Alegre. O Pacto Alegre ele não acontecia em absolutamente por nada se não fossem esses três agentes, e principalmente capitaneados pela iniciativa privada, para ser catalisado para acontecer isso. Então, assim, e o poder público, ele é refém do público. Então, assim, as leis não são feitas para aquilo que elas necessitam fazer, mas em função daquilo que existe demanda da população. E tudo na vida tem que querer, né? Aí o empresário quer, vai atrás. Vamos imaginar essa questão das vans elétricas que está gastando bastante neurônio da gente, que a gente vê que é uma grande alternativa. Eles têm que buscar vender esse projeto também para o governo, até para sair a legislação, né, professor? Então, as coisas vão ter que ir avançando. Aí, nesse nível de relacionamento, e com a Tríplice Hélice, tu acaba encontrando algum político que compra ideia, tu encontra algum empresário que quer investir. Então, é isso, o senhor tem razão. Ter vontade e atrás. Tem uma teoria privada que vai fazer com que o governo crie a legislação. O governo, por conta própria, não criará nenhuma legislação que não seja de interesse do público. Na verdade, até existe uma teoria que diz que o governo ele nunca provoca inovação. Na verdade, ele sempre está atrasado. Ele vai lá e faz a legislação porque a inovação apareceu. Então, primeiro vem a demanda e depois o governo vai lá e regulamenta aquela demanda. Diferente daqui que a gente pode fazer tudo até que uma lei proíba, lá é proibido fazer tudo até que uma lei permita. Isso. É mais ou menos isso. Mas uma coisa interessante sobre formação acadêmica e intercâmbio. Eu vou só então fazer uma pergunta. Vamos lá. Não é o governo incentivando vir para cá, é a Apex conhecendo ferramentas, hubs, sei lá, empresas que têm esse interesse de fazer esse intercâmbio de... Você fala intercâmbio de transferência tecnológica? Tem que pensar o seguinte, né? Tem que pensar o seguinte. O que a agência faz é algo coletivo, tá? Okay. Então, por exemplo, se o interesse da sua empresa for adquirir uma nova tecnologia
é super interessante, mas nós podemos oferecer plataformas que facilitem essa intermediação. Exemplo de feiras, rodadas de negócios, etc. e tal. Mas nós não podemos investir o recurso público no interesse individual, entendeu? Nós não podemos desenvolver ferramentas que vão beneficiar exclusivamente o seu interesse. Nós precisamos desenvolver ferramentas que vão possibilitar um interesse mais transversal. O teu nicho de mercado. Mas o teu nicho de mercado pode ser um catalisador de Pode ser, exato. Dentro das ferramentas que nós oferecemos, você pode eventualmente ter como um desdobramento algo nesse sentido. Então, por exemplo, a Anabaio tinha lá uma empresa que conseguiu, ela faz pesquisa clínica no Brasil, então conseguiu captar o cara que vai desenvolver um novo ativo para tratar câncer. Tá? É um desdobramento positivo de uma ação que não tem esse foco, tá? Mas que pode acontecer dentro desse contexto. Né? O cara que conheceu, a gente fala, por exemplo, de energias renováveis, né? É muito mais fácil hoje desenvolver estrutura para energia solar, né? Porque está desenvolvido, já existem, toda a tecnologia está praticamente desenvolvida, né? Muito mais fácil do que para energia eólica, né? Ou energia, muito mais fácil para energia solar e energia hidroelétrica, né? Que está desenvolvida tecnologia já. Para outros meios de energia é muito mais difícil. A AirPlus, por exemplo, né? No ano passado o cara conheceu o cara que fez o dispositivo para energia eólica, para captar a energia eólica mais facilmente, armazenar a energia eólica, né? Ou seja, é um desdobramento positivo de uma ação que é dada pela gente, né? Mas nós não temos esse enfoque, tá? Enquanto instituição, né? Mas tem diversos agentes no Brasil, diversos outros entes que podem fazer. E eu queria colocar só uma questão de formação acadêmica, por exemplo, tem países que fazem isso muito bem. A China, a Índia, por exemplo, né? Se você for ver nas universidades aqui locais, grande parte dos graduandos são desses países financiados pelo governo local. Então a gente vê, por exemplo, 32% da população é asiática. Né? E se você for ver nas empresas de tecnologia, a quantidade de indianos que existem é incrível, né? Só deixa eu fazer uma... Depois que tu vai dividir a... Quer voltar lá? Obrigado. A gente vê, por exemplo, aqui a quantidade de funcionários nessas empresas, né? Então, asiáticos, por exemplo, são grande parte do componente corporativo dessas organizações. Né? Eu vou compartilhar depois com calma com vocês. Eu sei que vocês têm que ir para uma outra agenda agora também, que embora seja perto, não é tão perto, então é bom que vocês já consigam almoçar antes, né? Sim, eu estava vendo aqui em função da hora, né? Sim, viu? O papo vai longe, cada reunião que a gente faz vai surgindo mais coisas, vocês viram, né? Mas eu acho que você tem uma longa agenda aí de imersão na região do Vale. Nós, enquanto agência, vamos estar aqui à disposição para o que vocês precisarem em termos de apoio, de facilitação, de auxílio. Né? A gente vai compartilhar o contato, né? Eu vou deixar meu contato. Sim, ele vai deixar o contato, a gente depois eu compartilho por e-mail a apresentação, né, Manuel? Sim. Antes da gente partir para a foto final contigo e nossos presentes, a gente quer te agradecer pela abertura da Apex desde Brasília, né, desde o Juarez. Eles já ano passado nos brindaram com algumas meets, lives, tiveram a nossa abertura em Miami também foi maravilhosa, agora aqui contigo, em São Francisco também. Fica o nosso agradecimento, né? A gente tem, em função do horário simples, até a gente comer alguma coisa. Eu compartilhei no grupo algumas dicas que o Emanuel passou de restaurantes para nós, né? Aqui pertinho, para a gente comer aqui perto e depois já poder estar na hora seguinte. Eles aqui também são do Rock Gramado deles. Legal. Está convidado para hoje à noite, né? A gente está combinando de hoje à noite confraternizar, então, o grupo todo lá no Rádio Rock, São Francisco. E convidados, quiser join us, assim, né? Nós temos aqui, se vocês quiserem mais rápido, né? E prático, aqui embaixo tem mas é tipo um takeaway, né? Manuel, vamos lá, então vamos para a prática agora. Eu e o meu sócio aqui queremos colocar uma empresa aqui, certo? Uma empresa que atende a náutica, certo? E por onde a gente deve falar? Tem nosso horizonte da Flora Enterprise, certo? Que eles querem atrair. Vocês têm muito para atrair as empresas nacionais colocando aqui? E tem outra pergunta, tem alguma feira náutica que vocês
Na Costa Oeste não tem nenhuma feira relevante náutica, tá? Tem uma feira em Portland que está aí entre as principais dos Estados Unidos, mas não é a principal. Aí tem Boat Show em Fort Lauderdale, que, se não me engano, é a maior dos Estados Unidos, tá? Tanto, acho que as duas principais acontecem na Flórida, inclusive, né? O que me leva a crer que se trata do principal mercado, talvez, para comercialização dessa categoria de produtos. Tá certo. E outra coisa, nós temos um sócio já que mora aqui. Certo? Na Califórnia. Na Califórnia. Na Califórnia. Não, mora na Flórida. Na Flórida. E eles disseram a dificuldade de tu ter a empresa no início. Então, como eu dei a sugestão, talvez comprar uma empresa pequena, muitas vezes... Aí é um outro processo totalmente distinto também, né? É uma decisão que vocês vão ter que ter, né? Porque se você comprar uma empresa, você vai comprar tudo que vai vir junto com ela, né? Equipe, funcionário, ou seja, o seu custo de ingresso vai ser consideravelmente maior, tá? Se sua estratégia for uma estratégia de longo prazo, eu recomendaria que você, antes de qualquer movimento, fizesse uma prospecção de mercado, né? E aí, tanto o escritório local quanto o escritório de Miami, por exemplo, eles oferecem a possibilidade de você ficar aqui. Vá conhecer alguns compradores, alguns clientes, ver como funciona, ver quais são os custos, e aí então decidir qual vai ser a melhor forma de ingresso. Né? Porque só na nossa visão é o seguinte, a gente não vê barcos pequenos, mas também talvez não tenha esse mercado. Mas o que aconteceu? Nós fomos para Florianópolis, por exemplo, né? Lá só tinha iates grandes e tal, e muito jet ski. Aqui tem muito jet ski, né? E nós fizemos um equipamento pro jet ski para ele virar um. Então o pessoal põe no jet ski e sai. Então nós, olhando assim, parece que tem esse mercado. Né? Tem. Então, aqui você não vai ver, mas se você for ali, se você for para o Salsalito, não, né? Para chegar hoje, né? Se vocês forem aqui no Salsalito, vocês vão ver algumas das marinas que tem aqui na região, né? E aí de barcos pequenos mesmo. Sem dúvida alguma, a costa oeste, por ser o estado mais rico, deve ter uma das principais frotas náuticas dos Estados Unidos também, né? Agora, o quanto a diferença muitas vezes perpassa o seguinte: se você tiver uma operação na Flórida, você vai estar muito focado para um tipo de cliente diferente, tá? Então é um mercado muito latino, é um mercado que talvez não atinja o norte da costa leste. Nova York provavelmente deve ser um outro polo importante da indústria náutica, e dificilmente vai conseguir atingir a costa oeste, tá? Porque é outro país, uma outra forma de operação. E isso tem que ser pensado quando você... eu recomendaria que você fizesse essa prospecção, né? Inclusive, a PEX faz também, não? Nós fazemos um estudo, eventualmente, tá, de oportunidades, se você quiser se aprofundar, tá? E, curiosamente, esses dias, um empresário também da indústria náutica me buscou, né, querendo saber sobre Costa Oeste. E aí eu levantei alguns dados para ele que eu posso compartilhar contigo, né? Sobre o tamanho de mercado exclusivamente para cá, tá? E aí teria que ver ali com Miami se eles têm informações. Porque eu não vejo assim no mercado maduro, né? Eu vejo no mercado latino mesmo. Como é uma coisa barata, todo mundo talvez queira ter e não consiga, né? E talvez com esse nosso equipamento a pessoa pode ter o... É possível, né? É possível. A gente tem que chegar... Seria um carrinho popular deles, né? Seria o... Vamos conversar depois. Vamos, legal. Vou deixar aqui o cartão. Obrigado, Manuel.